A ação do deputado foi uma ação racista e que ele tentou, inclusive, Basília, dar uma conotação que é de racismo científico, que de ciência não tem absolutamente nada. Olha o que esse sujeito disse. O interlocutor dele no programa, no podcast, um tal de Rodrigo, pergunta: sabia que tem macaco com QI de 90? O QI na África é de 72. Não dá para a gente esperar alguma coisa da nossa população. E aí o deputado responde: sim, eu vi isso aí. O sujeito do podcast repete: o QI na África é de 72. Não dá para a gente esperar alguma coisa da nossa população. E aí o deputado diz: aí você vai ver na África, quase todos os países são ditaduras, quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter democracia é preciso ter um mínimo de capacidade cognitiva. Vou repetir esse trecho. Para você ter democracia é preciso você ter um mínimo de capacidade cognitiva. Foi isso que disse o deputado. Isso é racismo. E se o deputado, inclusive, reafirmar isso, ele pode ser preso e deve ser preso em flagrante delito, de acordo com o que determina o artigo 301 do Código Penal. E o deputado, ele não tem a possibilidade de legitimar com caráter de racismo científico o que ele fez no podcast ou dar qualquer tipo de fundamentação àquilo que é um crime. Ele precisa responder por aquilo que fez. E exatamente por isso já tem processo contra ele no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, já tem uma ação da AGU na Procuradoria-Geral da República, já tem um processo também, uma representação no Supremo Tribunal Federal, que está com a ministra Carmen Lúcia, de 4 parlamentares do PSOL, já tem uma manifestação do ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, que mandou para todas as autoridades competentes para que ele seja devidamente responsabilizado. Esse deputado não pode, de maneira alguma, legitimar o que ele está dando um caráter de racismo científico. Ele tem que ser responsabilizado e para já por aquilo que ele fez e que continua fazendo, porque ele dobrou a aposta. Logo depois do podcast, ele reafirmou o que disse e disse que processaria as pessoas que estavam o criticando. Isso é um absurdo e ele tem que ser, repito, devidamente responsabilizado pelo que fez e pelo que continua fazendo. Deputado Gilberto Silva, liberdade de expressão é liberdade para falar tudo que quiser? De forma alguma, até porque nenhum poder é absoluto. Deixa claro que os aliados do presidente Lula, que já falou um monte de besteira durante a sua vida, todos sabem o que o presidente Lula falou, o Gustavo Gaia não cometeu nenhum crime de racismo. Racismo é o que os aliados de Lula estão afirmando, Basília. É muito importante que a população entenda. O deputado não falou nada com relação à cor, ele falou com relação a QI, ele não falou nada com relação a racismo. Ele deixou claro isso, o podcast foram várias horas de entrevista. O rapaz falou com relação a um macaco que tinha um QI elevado. Ele, sim, eu já vi isso aí. E não falou em nenhum momento com relação à cor, de raça. Todos nós somos iguais perante as leis, artigo 5º da Constituição. Quem cometer racismo tem que ser preso em flagrante delito. Como bem pontuou o deputado Glauber, através do Código Penal. É muito clara a legislação. Cometeu racismo, tem que ser preso em flagrante delito. Sequer, Basília, teve a questão de cor no debate. A questão foi de QI. Ele relatou com relação às ditaduras africanas, porque a população lá ela subdesnutrida, não tinha as nutrições no início da sua vida e afetava automaticamente o seu QI, o seu desenvolvimento. Então, em nenhum momento, Basília, deixa claro isso, foi relatado com relação a racismo. Quem está fazendo racismo, quem quer racismo, quem quer briga de classe, é os aliados do governo Lula. O ministro dos Direitos Humanos, que esqueceu o que está acontecendo no país, que esqueceu a criança de 12 anos estuprada, sequer falou nada com relação aos presos que foram de forma totalmente injusta, mas nesse caso aí, porque ele quer justamente criar essa briga de classes. Todo o aparato do governo federal está em cima desse caso porque querem essa briga de classe, Brasília. Não tem diferença nenhuma da minha cor, da sua, da de Glauber. Todos nós somos brasileiros. Todos nós somos iguais perante as leis.
Bom, eu vou aqui ler uma declaração do deputado Gayer, que ele foi procurado pela CNN Brasil, né, para apresentar o seu posicionamento em relação à repercussão dessas falas, e o deputado Gustavo Gayer não mandou resposta. Mas ele publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que a fala dele foi tirada de contexto e que, na verdade, seria sobre desnutrição na África. Em nota, o podcast de Três Irmãos, que também foi procurado pela CNN Brasil, afirmou que não se posiciona sobre as manifestações subjetivas dos convidados. Bom, o que a gente tem aqui? Respostas daquelas pessoas que estavam participando do podcast, em que as palavras, de fato, em nenhum momento trata de cor, mas falam do QI, da democracia e dos países do continente africano. Pois é, a África é um continente. Muitas dessas pessoas nem sabem disso, né? Muitas das pessoas que acabam falando mal, criticando, usando tons subjetivos para tratar de algo muito objetivo, que é o crime de racismo, elas conhecem pouco o continente africano, conhecem pouco da inteligência, do alcance das pessoas negras no Brasil e no mundo. A gente já está caminhando para o finalzinho desses dois lados. Eu gostaria de deixar para os senhores as considerações finais. O que deve acontecer agora diante deste exemplo do deputado Gayer? O que fica para a política brasileira e para a população a utilizar palavras que podem ser interpretadas, então, como racistas, quando tratam de comunidades já tão vulnerabilizadas, tão vítimas da própria história, como as pessoas que moram na África? Deputado Glauber Braga e depois deputado Gilberto Silva, eu peço as considerações finais dos senhores. Deputado Braga. O que o deputado Gilberto está fazendo aqui nesse programa é legitimar a posição racista do senhor Gustavo Gayer. Esse sujeito tem que ser cassado. Ele vai perder o mandato e o conjunto de processos que existem contra ele atualmente vão fazer com que ele seja devidamente responsabilizado. Deputado Gilberto, o senhor legitimar uma fala onde um sujeito disse que o QI de um macaco é superior às pessoas no continente africano é uma posição racista do senhor. Legitima o racismo do Gayer e faz com que o senhor esteja respaldando essa mesma posição de maneira racista. A gente não pode utilizar isso como se fosse uma interpretação. Não tem interpretação. Ele foi racista. Ele foi racista e precisa ser responsabilizado por aquilo que fez. E o senhor Gustavo Gayer não tem nem que ter espaço público para estar defendendo essa posição, que é racismo científico. Hitler fez isso. Essa é uma posição nazista. Se Hitler ressuscitasse e aqui tivesse, ele não tinha que ter espaço para poder defender as suas posições racistas, as suas posições nazistas. O deputado Gustavo Gayer precisa exclusivamente de responsabilização. E o deputado Gilberto devia ter, no mínimo, vergonha de estar legitimando essa posição racista expressa pelo deputado Gayer naquele podcast. Deputado Gilberto Silva, a gente tem aqui as afirmações feitas pelo deputado Gayer, que eu vou evitar repeti-las, mas eu queria que o senhor, então, fizesse as suas considerações finais. Qual o exemplo que fica de um deputado que não trata da cor, mas relaciona baixo QI, baixa capacidade democrática de países habitados especialmente por negros, né, de países africanos? Mais uma vez eu insisto, Basília, não teve nenhum tipo de racismo. Foram fatos que o Gustavo Gayer falou no podcast, em uma fala tirada de contexto. Justamente quem está cometendo racismo é quem está acusando ele de racismo. O presidente Lula e seus aliados, que utilizou toda a máquina estatal. Em nenhum momento foi tratado de cor, Basília. Nenhum momento. E o Gayer não falou, não afirmou que viu, que falou, afirmando que ele tinha estudado. Ele disse apenas que viu através do senhor que falou que tinha um macaco, que tinha um QI elevado, um caso científico que haveria lá atrás. Em nenhum momento ele se tratou de raça, de racismo, até porque quem comete racismo tem que ser preso em flagrante delito, Basília. A legislação brasileira é clara. Se estivermos lá no parlamento e porventura um deputado cometer racismo com outro, ele tem que ser preso em flagrante delito e qualquer parlamentar pode dar voz de prisão a ele. Ele não cometeu racismo, é importante que se deixe claro isso. Nós respeitamos o posicionamento do deputado Glauber, faz parte. Agora, o governo federal está utilizando toda a sua máquina nesse caso, porque o governo federal quer alimentar essa briga de classes, quer alimentar essa briga
de raça, quer alimentar essa briga de brasileiros. Ele potencializa um caso que não teve nenhum tipo de racismo. A palavra do deputado Gaia foi muito clara. E ele está sendo